Fala, turma do canal Insight. E aí, tudo bem? Vamos falar hoje de empreendedorismo, mas com uma pessoa que tem uma trajetória gigante, né? Vamos falar com o Pablo. O Pablo vai falar um pouquinho para a gente dos principais conceitos aí que foram caminhando ao longo do tempo na vida dele e como ele foi passando aí por várias etapas, por várias empresas, e falar um pouquinho do momento que ele está vivendo hoje e quais são aí os conselhos que ele pode dar, as dicas que ele pode dar voltado aí para os empreendedores. Pablo, obrigado aí por você estar falando aqui com a gente no canal da Insight e vamos explorar um pouquinho aí, né? Vamos sugar um pouquinho aí de tudo que você foi construindo ao longo da tua trajetória, tá bom? Cara, me fala um pouquinho aí, quem é o Pablo, né? Fala o Pablo criança, né? Me fala um pouquinho da tua trajetória, da tua vida. Vamos conhecer um pouquinho você. Legal, Anderson. Mas antes de mais nada, muito obrigado aí. Bom dia a você. Bom, em poucas palavras, o Pablo é um menino sonhador que nasceu por acaso na capital do país, nasceu em Brasília. Eu sou filho de funcionários públicos e isso me deu a condição de viver algumas experiências especiais, né? Primeiro, morar em Brasília, que é uma cidade diferente, que te dá algumas características aí de entendimento, né, do mundo e do contexto político-econômico em que a gente vive, e principalmente em função aí da profissão dos meus pais, que eram acadêmicos, eu tive a oportunidade de morar no exterior. E ao morar, eu morei na Inglaterra, morei na Espanha e basicamente me alfabetizei e tive parte da minha infância nesses lugares. E aí acabei ganhando de presente a língua, ganhando de presente a cultura, um pouco do entendimento do que é o mundo fora do país, né? Então, eu acho que toda a tua carreira, tua trajetória, aquilo que você passa, as experiências que você passa e o que você almeja, são muito tocadas por algumas etapas da tua vida, né? Uma é a tua formação, que eu diria que é desde a infância até, vamos dizer, a profissão que você escolheu, aquilo que você estudou, que você formou. Então, tive a oportunidade de crescer fora, aprender outras culturas, outras línguas. Tomei a decisão aí de me tornar um engenheiro mecânico, muito seguindo um pouco a carreira do meu pai. Eu pegava carona com ele para ir para a universidade, acabava indo, né, na sala de aula dele, né, e na sala de professor dele, olhava os livros, achei interessante, falei, vou ser engenheiro. Então foi isso. O Pablo é uma criança que sonhou muito no início da sua vida porque foi exposto a sonhos e a culturas e a uma diversidade muito grande, e eu acho que isso me ajudou em relação ao futuro. Pablo, deixa eu te perguntar, a tua experiência nesses países, o que você conseguiu filtrar de melhor para o teu fortalecimento na tua vida profissional? O que foi importante para você em cada um desses países? E as características, né, que são características diferentes, o que você conseguiu assimilar em cada um desses países? Anderson, como eu te falei, a minha experiência no exterior foi muito como, vamos dizer, eu posso falar como criança. Eu voltei para o Brasil com 10, 11 anos de idade, mas não é por isso que você não carrega uma bagagem que você utiliza ao longo da sua vida inteira. É lógico, apesar aí de você ganhar a língua, né? Hoje em dia eu falo fluentemente espanhol e inglês, e eu não tenho dúvida que isso é por causa da minha formação, da minha alfabetização, mas apesar de criança, tem alguns desafios que estes momentos te impõem e que você leva para o resto da vida, né? Ou seja, eu fui com os meus pais como professores universitários, bolsistas, ou seja, com uma renda absolutamente contada, ninguém falava nenhuma língua, e você se expõe a uma nova cultura onde você não tem recursos, os seus pais têm que trabalhar, né, para sustentar eles e a casa. Éramos eu e uma irmã mais nova, e aí você vai para uma escola que você não fala a língua, você passa o dia inteiro lá, volta para casa.
Ou seja, é tanta mudança que desde cedo você aprende a encarar desafios que não são triviais. No mínimo, aprender uma língua nova num país diferente, e vamos dizer, eu estou falando da década de 70, né? Então, vamos dizer, não existia a abertura que existe hoje em todos esses países. A própria Inglaterra não era um país global como é hoje, era uma monarquia super fechada. Então, você está exposto a culturas diferentes, precisa vencer a língua, precisa vencer, como criança, vencer a barreira de fazer amizades, de saber se relacionar, adaptabilidade, né? Como é que você, como um corpo estranho inserido naquele ambiente inóspito, como é que você consegue sobreviver mesmo que sendo uma criança? Acho que aí você já cria uma casca, já cria um núcleo que você vai usar na sua vida inteira, e para mim funcionou, não tem a menor dúvida. Então, você acha que quando você está exposto a esse tipo de desafio, a esse tipo de mudança, quando você sai daquela zona de conforto, isso te fortalece, e aí quando você vai para o mercado de trabalho, enfim, empreender, ser um executivo, você já está muito mais adaptado a essas mudanças, a esses desafios. Então, isso foi uma coisa importante na sua vida? Não tem a menor dúvida, Anderson. Esse é um dos pilares da formação de um empreendedor. E aqui eu acho que fica a primeira lição a todos. Não necessariamente você precisa ir para o exterior. Essa foi um exemplo que eu dei, mas não se furte a desafios que te tirem da zona de conforto e que te exijam desenvolver algumas capacidades, como, por exemplo, capacidade de relacionamento com as pessoas, capacidade de comunicação, capacidade de adaptabilidade. O mundo corporativo, o mundo do empreendedorismo, ele exige essas capacitações, dentre várias outras. Mas quando você traz isso desde pequeno, você vai moldando esta casca e você vai sabendo como utilizá-la da melhor forma. E isso você vai utilizar até o resto da sua vida, seja numa grande corporação, seja no seu negócio, seja num emprego público, ou seja, a carreira que você escolher, você vai ter que saber lidar com pessoas, você vai ter que saber tomar posições de liderança, você vai ter que saber falar e escutar na hora certa, ou seja, capacidade de comunicação, você vai ter que saber se adaptar, ou seja, quando eu dou um passo para frente, quando eu dou 2 passos para trás. Então, isso tudo é moldado quando você aceita desafios, seja qual for a natureza. No meu caso, foi mudar, passar 10 anos fora do país. E aí você optou por engenharia, né? E como é que foi a tua trajetória profissional? Legal a pergunta, Anderson. Acho que aqui tem alguns inputs importantes também. Eu optei por engenharia, morava em Brasília, eu já tinha voltado do exterior. Brasília tem uma boa escola de engenharia e era conveniente, eu morava lá e acabei me formando em engenharia. Um pouco antes de me formar, acabei me colocando consegui uma vaga de estagiário numa multinacional do setor aí de automação e conservação de energia. E aqui vem um segundo grande pilar, né? Ou seja, você, ao longo da tua vida mais infantil, você desenvolve algumas capacidades que vão te acompanhar para o resto da vida. E outra coisa muito importante aquilo que você estuda, você precisa gostar muito, porque quando você gosta muito, você começa a sua trajetória profissional e você busca sempre a melhor escola para você. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos meus primeiros anos profissionais numa multinacional muito forte na formação de gestores, né? Ou seja, o conceito de planejamento. Não é só aprender a ser um técnico. No início da tua vida profissional, você é um engenheiro, você acaba sendo um técnico. Você é um instalador de campo, você é um desenhista, você é um projetista de engenharia, de soluções. Mas, mais do que nunca, você aprende a gerir os seus recursos e o seu tempo. Ou seja, você se torna um especialista em... E hoje, Pablo, hoje
qual é a tua atividade? O que você faz hoje no seu dia a dia, depois dessa toda essa trajetória aí? A pergunta é me relacionar com as pessoas. Eu me relaciono com os meus liderados, com os meus funcionários, para ter certeza que eles estão motivados o suficiente, que eles têm as ferramentas corretas e que eles têm a ambição necessária para que o meu negócio aconteça. Eu me relaciono com as pessoas para garantir que os meus clientes entendam a minha solução, entendam que ela é diferente, entendam que eu agrego valor. Eu converso com as pessoas para estar seguro que os acionistas, que o fundo de investimento está sendo informado de forma transparente, ética e que estão satisfeitos com a linha que eu estou conduzindo o negócio. Então, meu dia a dia é lidar com pessoas, é isso. Como chama a empresa? Sua empresa hoje? Hoje eu trabalho na Danica. A Danica é uma empresa que foi fundada por dinamarqueses no sul do Brasil. É uma empresa que fabrica soluções termoisolantes que a gente utiliza para reduzir o consumo de energia e construir grandes edificações de frio ou grandes edificações que precisam de uma estética aliada à eficiência operacional. Eu tenho hoje 2 fábricas no Brasil e uma fábrica no México. Nós produzimos 250 mil metros quadrados de painéis, que podem ser telhas ou paredes termoisolantes, e instalo isso em grandes obras de indústrias farmacêuticas, shopping centers, armazéns frigoríficos ou frigoríficos de abate em geral. Muito utilizado em câmaras de sementes, em aviários, ou seja, uma solução bastante promissora, ainda não muito difundida no Brasil, mas muito utilizada na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Eu acho que é uma solução tecnológica que tem, vamos dizer, um futuro muito para ler ali no início, Anderson. Ô Pablo, deixa um recado aí. Primeiro, obrigado pela aula, né? Foi fantástico toda essa tua experiência, todo o seu know-how, toda a sua vivência, tanto para quem quer empreender, quanto para aquelas pessoas que querem seguir uma carreira, né, dentro de uma empresa, entender todos esses pontos que você foi colocando aqui, compartilhando com a gente. Então, nada melhor do que a prática, né, para a gente poder compartilhar os cases, né, porque os livros ensinam muita coisa, mas a prática, o dia a dia, o suor ali, os resultados, eles são cruciais aí para que a gente possa beber desse conhecimento. Deixa um recado aí para a turma que quer empreender, no sentido de o que você entende que as pessoas não deveriam fazer e o que você entende que as pessoas devem fazer como empreendedor, na sua visão. Perfeito, Anderson. Acho que para a gente fechar a mensagem que eu queria deixar a todos que querem empreender, entendem que este é o grande desafio deles, seja na sua vida pessoal, seja trabalhando numa empresa, seja prestando serviço à sociedade, construam uma crença, acreditem nela, ou seja, aceitem um desafio se e só se você tiver uma crença profunda naquilo que você vai fazer. Façam todo dia de manhã a pergunta para vocês mesmos: é isto que eu quero? É isto que é o certo a fazer? Porque se vocês se convencerem de que aquilo é o certo, vocês convencem qualquer pessoa. E convencer qualquer pessoa é a chave para você prosperar. A gente tem todos aqueles alinhamentos que eu já deixei aqui, mas se você não acordar todo dia e se testar sobre a sua crença, você vai fraquejar, porque os obstáculos são grandes, os desafios são grandes. E se você não estiver muito convencido do que você vai fazer no dia a dia, não é me convencer do que eu quero daqui a 10 anos, não. A soma das crenças de cada dia vai te levar lá para frente. Mas faça a pergunta todo dia se você está convencido da tua crença. Se a resposta for sim,
acabou, vai em frente. Vai machucar, vai fazer cicatriz, mas você vai conseguir chegar lá. Que essa é a grande mensagem. Bom, Pablo, obrigado pelo teu tempo aqui com a gente. Obrigado por todos esses ensinamentos aí. Tenho certeza que a turma aqui do canal da Insight, que é um pessoal que, de alguma forma, a gente tem procurado trazer histórias e compartilhar conhecimento. A gente sabe que nem sempre na escola ou nem sempre nas bases familiares a gente consegue acessar, né, boas práticas de carreira, boas práticas de empreendedorismo. Então, eu acho que a gente tem um papel, sim, aí de devolver para a sociedade e compartilhar esse conhecimento. Então, por isso, obrigado aí por você estar aqui com a gente, tá? E, enfim, deixar aí uma mensagem final aí para a nossa turma. Ô Anderson, eu te agradeço aí profundamente, agradeço o espaço, agradeço aí os ouvintes do seu canal, e te parabenizo pela iniciativa, porque, como você falou, você não aprende essas coisas na escola, né? Você aprende através de experiências compartilhadas, e para que as experiências sejam compartilhadas, alguma mente brilhante, que aqui é você e tua equipe, abrem este espaço para que elas sejam compartilhadas. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo sucesso do canal. Eu estou à sua disposição, à disposição dos seus ouvintes, e para qualquer momento a gente bater esse papo de novo. Gente, mais uma entrevista aí super importante. Espero que essa entrevista tenha ajudado muitas pessoas, né? E ela vai com certeza ajudar muitas pessoas. Em breve a gente está novamente aí conversando com todo mundo. Se inscrevam no canal, deem joinha, façam tudo aquilo que tem que ser feito aí, que a turma aí sabe como é que conduz o dia a dia. Cara, obrigado, tamo junto, um abraço.